paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, irmã Gabriela, e estamos na hora da palavra. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4. E ocorreu que uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves dos céus a devoraram. Outra parte caiu sobre a rocha, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram as plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por um. Tendo concluído essa parábola, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Meus irmãos, o Senhor aqui, o Senhor Jesus, ensinando ao povo, mais uma vez aqui através de parábolas. E o Senhor Jesus falava que o semeador, ele saiu a semear. Esse semeador, meus irmãos, é o Senhor Jesus, aqueles que também levam a palavra de Deus. E a semente é a palavra do Senhor. E os terrenos, os solos, somos nós. É o nosso coração, é a nossa vida. E o Senhor está falando aqui que, ou seja, está sendo semeada a palavra. Jesus semeou a palavra, servos e servas do Senhor estão semeando a palavra. Mas o que vai depender para que realmente esta semente, ela dê frutos, é nós próprios, é o solo onde ela cai. E ele começa a falar do primeiro solo, que boa parte dessas sementes caiu à beira do caminho. Mas logo veio as aves, comeu, elas foram pisoteadas. E esse primeiro terreno, meus irmãos, significa aquelas pessoas que até ouvem, mas não guardam a palavra. Logo o inimigo já as distrai, logo elas já esquecem a palavra, logo elas já não estão mais atentas ao Senhor. Aqueles que até vão ali até a casa de Deus, ou estão em algum lugar e escutam a palavra, mas não se atentam, não querem verdadeiramente entender e obedecer. O segundo terreno fala para nós que boa parte daquelas sementes caiu em pedregais. Mas ali, quando, por ela ter caído ali e ter pouca umidade, até começou a germinar, mas logo secou, logo morreu. É aquelas pessoas, meus irmãos, que até ouvem a palavra, até começam a caminhar, mas quando vem as lutas, vem as provações, por não ter raiz, desistem. Por não ter raiz, não persevera. Meus irmãos, nós, quando ouvimos a palavra de Deus e decidimos seguir ao Senhor, meus irmãos, vai ter sim momentos de provação. Vai ter sim momentos de luta, vai ter sim momentos de aflição para nos moldar, meus irmãos. Mas se nós não tiver raiz, se nós não tiver firme no Senhor, enraizados na palavra, enraizados em Cristo, não suporta. E ali, meus irmãos, agora, o terceiro terreno. Parte daquelas sementes agora cai entre espinhos. E também começa a germinar, começa a crescer. Mas também os espinhos começam a crescer junto com elas e a sufoca. Pessoas, meus irmãos, que ouvem, começam a caminhar, mas aí quando vem as ofertas do inimigo, não resistem. Entram nos prazeres deste mundo, se voltam só para as coisas financeiras, para as coisas materiais, se voltam muitas vezes só para a bênção e esquecem do verdadeiro propósito, meus irmãos. Pessoas que se afundam nos prazeres carnais, os espinhos, as coisas dessa terra
a sufocam, o sufocam. E aí ele sai do propósito, ela sai do propósito. Aí ele e ela já não permanece naquilo que escutou, naquilo que aprendeu, não permanece no verdadeiro evangelho, mas vai sendo levado por ventos de... Aqueles que ficam vão sendo levados por ventos de doutrinas. E aqueles e outros já saem e vão se afundar nessas coisas da terra. E agora, meus irmãos, o último terreno. Boa parte daquela semente cai num terreno bom. E ali dá frutos. E dá uma colheita muito grande. E essas pessoas, meus irmãos, no qual são o terreno bom, elas ouvem a palavra, elas obedecem, elas ouvem, guardam, obedecem, perseveram na obediência, perseveram quando vêm as lutas, perseveram quando vêm os pratos do inimigo, perseveram quando vêm as tentações e dão frutos. E é assim que nós devemos ser, meus irmãos. Quando você escutar a palavra, quando você estiver na sua congregação, onde você estiver, meus irmãos, escute, guarde, persevere em meio às dificuldades e dê frutos para o Senhor. Frutos em amor, em compaixão, em misericórdia, frutos na obra de Deus. Se esforce na obra de Deus, se disponha para fazer a obra do Senhor, não olhando dificuldades, não olhando a quem, mas fazendo aquilo que Deus te direcionou. Frutifique. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a Deus para nos dar força. Porque eu sei, meus irmãos, não é fácil. A caminhada não é fácil. Mas se nós dermos ouvidos ao Senhor, deixar que essa plantinha, essa sementinha que foi plantada em nós pelo Senhor Jesus, ela cresça e que nenhum impedimento, né, ali impeça dela crescer, dela germinar, dela crescer e dar frutos. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso. Eis-nos aqui, meu Pai amado, e mais uma rica, maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede nesta hora da palavra. Deus maravilhoso, que nós possamos ser, sim, meu Pai amado, terra boa, para que a Tua palavra, a semente, venha ser plantada em nós e nós venhamos frutificar. Nos ajuda, meu Deus querido, aleluia, a não, meu Pai, nos contaminar pelas coisas deste mundo, a não dar ouvido às coisas deste mundo, à voz do inimigo da nossa alma, mas dar ouvido ao Senhor, dar ouvido à palavra do Senhor, obedecer, perseverar em meio às lutas, perseverar em meio às tentações, continuar olhando para o Senhor, confiando no Senhor. Nos ajude, nós precisamos da Tua ajuda, meu Deus glorioso. Ajuda a mim, ajuda esse irmão, ajuda esta irmã, meu Deus querido, aleluia, Jesus, a vencer. Eu peço ao Senhor e clamo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, em nome de Jesus, vamos perseverar, porque Deus, Ele vai nos honrar, nós vamos ser uma árvore que dá bons frutos na presença de Deus. Não se esqueça, meus irmãos, de se inscrever no canal, compartilhar, comentar, deixar o seu joinha, deixar nos comentários o seu pedido de oração, para juntos nós continuarmos buscando a face do Senhor. Nós estamos aqui aprendendo, meus irmãos, crescendo na graça e crescendo no conhecimento. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.